queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 7, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Essa lição é dividida em 3 tópicos principais, que são o culto pentecostal, liberdade e reverência. O segundo, o centro do culto pentecostal. E o terceiro, como se expressa a liturgia de nossas igrejas? É uma pergunta que está sendo feita aqui. Então, o título, Cultuando a Deus com Liberdade e Reverência, quero começar dizendo a respeito do culto, de cultuar a Deus. A palavra culto significa prestar homenagem a alguém, adorar, ter muito amor. Então, quando nós vamos cultuar, nós não vamos assistir o culto, nós vamos participar, nós vamos estar prestando a nossa adoração, prestando a nossa reverência, o nosso louvor a quem de direito. No nosso caso, Deus, o Pai Todo-Poderoso. Não somente o Pai, mas as 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós vamos para adorar a Deus na sua essência, na sua totalidade. A palavra liberdade, nós podemos pegar no dicionário, diz assim, direito de proceder como quiser. Então a liberdade, nós temos o direito de proceder como nós queremos, desde que não atrapalhe o direito de outra pessoa e desde que não vá contra as leis. Então isso é liberdade, segundo o próprio dicionário diz. E também uma outra tradução significa não estar preso, ou seja, então nós estamos livres para poder adorar a Deus. A palavra reverência significa pudor, significa estima, significa respeito e significa temor. O objetivo geral dessa lição é conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. Então tem as duas coisas. O culto pentecostal, o primeiro tópico, liberdade e reverência, ele é dividido em 3 subtópicos que são a flexibilização cristã, o culto e a reverência no culto. A flexibilização cristã, o cristianismo, os seguidores de Cristo, os adeptos de Cristo, ele não é engessado, ele não é rigoroso, você não tem que fazer sempre daquela mesma forma, rigorosamente daquela forma, começa assim, faz isso e termina assim. Não, não é assim. Ele não é engessado. Sabe o que é engessado, né? Quando a pessoa quebra o braço, quebra a perna, fratura alguma parte do corpo, ela passa o gesso para que não possa se movimentar. Então o culto, ele não é engessado, ele não é de forma que você não possa se movimentar, que você não possa fazer mais nada além daquilo que está. Vamos supor, eu pego um papelzinho, escrevo aquilo e é aquilo que eu tenho que fazer e pronto, acabou. Não, negativo. Nosso culto não é engessado e não é rigoroso, não é sempre da mesma. Mas eu vou na igreja, é sempre a mesma coisa. Olha, existe uma forma de se dirigir o culto, existe uma forma de se fazer as coisas, porém não é engessado. Quando Deus quer operar, quando Deus quer trabalhar, ele tem liberdade, porque nós vamos lá para adorar a Deus. E se ele quer se manifestar a nós, nós temos que ouvi-lo, nós não temos que falar, não, Deus, aqui o Senhor não pode falar. Negativo, muito pelo contrário, nós temos que ir para realmente ouvir a voz de Deus para falar conosco. Então, o nosso culto ele é flexível. Nós temos uma forma de adorar a Deus, mas quando Deus quer trabalhar, quando Deus quer fazer, quando há alguma manifestação do Espírito Santo, ele tem total liberdade para fazer aquilo que ele quer. O culto em si, a palavra culto, é sinônimo de adoração. Então, o que é culto? Não, acabei de falar, cultuar a Deus, homenagear a Deus, prestar homenagem, prestar adoração, louvor a alguém, nesse caso, a quem direito? A Deus, ao Todo-Poderoso. Então, o culto é sinônimo de adoração. É a mesma coisa. O que nós vamos fazer na igreja? Vamos cultuar, nós vamos adorar, nós vamos prestar um serviço ao próprio Deus. A reverência no culto. Quando nós vamos à igreja, quando nós vamos cultuar a Deus, não somente na igreja, mas em qualquer outro lugar, porque há cultos no lar, há cultos em casa, há cultos online, cultos de todas as formas, nós precisamos ter reverência. Salomão, em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, deixou escrito assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guardar o pé fala de santidade, fala de respeito, fala de temor. Então, quando nós somos à casa do Senhor, ou quando nós somos adorar, quando nós somos cultuar, nós temos que ter respeito, nós temos que ser reverentes. A palavra reverência eu já falei, fala de pudor, estima, respeito e temor. Temor não no sentido de medo, mas no sentido de respeito. Então, essa reverência no culto, nós chegamos e reconhecemos que nós não somos nada,
mas que Ele é tudo, que Ele é o Todo-Poderoso. Nós não podemos nada, mas Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas, Ele pode curar enfermidades, Ele pode resolver casos na justiça, Ele pode abrir portas de emprego, Ele pode fazer o que você necessitar, o que você precisar. Ele vai fazer tudo que eu quiser, Valdecir? Não, Ele vai fazer tudo que Ele quiser. Ele vai fazer tudo de acordo com a vontade dele. Nós somos os servos e Ele é o Senhor, e não o contrário, tá certo? Não adianta querer colocar Deus na parede, eu exijo isso, eu quero isso. Não, não é assim que funciona. Nós somos servos e vamos lá adorá-lo. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, nós temos que continuar sendo crentes ou cristãos da mesma forma, seguidores de Cristo da mesma forma, porque o que importa não é o que nós estamos passando neste momento, o que importa vai ser lá no futuro, lá na frente, a nossa convivência com Ele por toda a eternidade, porque daí não vai ter dor, aí não vai ter tristeza, aí não vai ter sofrimento, aí não vai ter angústia, não vai ter lágrima, não vai ter mais dificuldades para nós. Nós vamos ser felizes para sempre. Aí sim vamos ser felizes para todo sempre. Também 1 Coríntios 14:40 diz assim: faça-se tudo decentemente e com ordem. Então está falando sobre o culto, né? Sobre as manifestações do Espírito nesse contexto aqui. E ele está dizendo, tem que fazer tudo decentemente e com ordem. Agora, voltando para Salomão, quando ele diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Se Salomão vivesse nos dias atuais, será que ele não diria assim, desliga o teu celular quando entrar na casa de Deus? Será que ele não diria a frase parecida com isso? Quando ele diz guarda o teu pé, fala de santidade. Quando nós vamos à casa de Deus ou quando nós vamos cultuar, nosso celular está lá, nossas coisas estão lá. Às vezes aquela olhadinha básica, vira e mexe a gente acaba vendo uma pessoa daquela olhadinha básica do celular. Às vezes o celular dá uma vibrada porque a pessoa se lembrou de colocar para não tocar, para não chamar a atenção das pessoas, para não atrapalhar o trabalho de culto. Porém, o celular dá aquela vibrada, a pessoa pega, dá uma olhadinha para ver do que se trata. Essas coisas atrapalham o nosso culto. Querendo ou não, acabam atrapalhando o nosso culto. Será que Salomão não deixaria escrito dessa forma? É uma coisa para se pensar. Então, o resumo desse tópico diz assim: a adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento e a celebração e a exaltação da majestade divina do próprio Deus. Segundo tópico, o centro do culto pentecostal. Esse tópico é dividido em 3 subtópicos, que são o centro da nossa adoração, um culto vibrante no poder do Espírito e característica pentecostal. O primeiro subtópico diz assim, o centro da nossa adoração. Quem nós vamos adorar? Quando nós vamos prestar o nosso culto, a quem nós vamos adorar? É a Deus em suas 3 pessoas. Por que está dizendo isso aqui, Valdecir? Porque tem pessoas que acham que nos acusam até, que vocês só falam do Espírito Santo, ou vocês só falam de Jesus, vocês não falam do Pai. Não, irmãos, nós vamos lá para adorar a Deus na sua essência, é Pai, é Filho e é Espírito Santo. São as 3 pessoas que nós vamos lá para adorar, é em nome do Senhor Jesus, todas as coisas que nós vamos fazer é em nome de Jesus, tá certo? Então são as 3 pessoas, é Deus. O Espírito Santo não é Deus? Jesus não é Deus? O Pai não é Deus? Cada um é um Deus? Não, os 3 formam um único Deus. Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe diferença entre eles. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos no mesmo nível, todos no mesmo patamar. Porque os 3 formam um. São 3 partes que formam um. Tá ok? Então nós vamos lá para adorar a Deus na sua essência. Um culto vibrante no poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 14:26, da nossa leitura bíblica em classe, que eu acabei nem citando para vocês, mas a nossa leitura bíblica em classe ela está em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26 até o versículo de número 32. Aqui no versículo 36 da nossa leitura bíblica em classe, só uma partinha dela, a parte A, diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? O que Paulo está querendo dizer aqui? Quando vos ajuntais, está dizendo culto. Isso aqui é culto. Então, quando nós nos ajuntamos, nós nos reunimos para cultuar, para adorar a Deus. Terceiro subtópico, característica pentecostal. Qual que é a característica pentecostal? A característica foi gerada lá no Pentecostes, nós já falamos sobre o Pentecostes, que Pentecostes significa 50º, são 50 dias após a Páscoa, acontecia a Páscoa num determinado dia, 50 dias depois acontecia a festa do Pentecostes, por isso Pentecostes, de 50, de 50º, tá ok? Então,
Qual que é a característica pentecostal? É a mesma, gerada lá no Pentecostes. É a mesma, ou seja, oração e cântico. 1 Coríntios 14, 15 você vai encontrar. Louvor, lá em Jó 38, 7 você vai encontrar. Leitura e exposição das Escrituras, ou da Palavra de Deus, no caso. 1 Timóteo 4, 13 você vai encontrar. E as ofertas, os dízimos e as ofertas, que elas fazem parte da adoração desde o Antigo Testamento. Você pode confirmar lá em Deuteronômio 26, 10. E também elas continuam até os dias atuais. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2. 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 7. O resumo desse tópico diz assim: o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada por nossa igreja, pela nossa igreja. Então, o Senhor Jesus tem que ser o centro. Ah, mas e o Espírito Santo não pode ser o centro? E o Meu irmão, quando nós falamos de uma pessoa, nós estamos falando da sua plenitude, nós estamos falando de Deus. Por que o Senhor Jesus? Porque foi essa pessoa da Trindade, eu não gosto de usar essa palavra, mas da triunidade, essa pessoa que desceu aqui e realizou a obra. É por isso, ele que recebeu todo o poder foi entregue nas suas mãos, ele que, então é no nome dele que nós devemos fazer. A Bíblia nos ensina a orar a Deus em nome de Jesus, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então cada um tem a sua função dentro da sua totalidade. Tá ok? Então, o que nós fazemos é, em nome de Jesus, ide para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Nós somos testemunhas de Jesus. Quando eu não vou nem falar, não vou entrar nesse assunto, não é falar sobre, nós somos testemunhas de Jeová. Jeová seria o nome de Deus. Então, nós somos testemunhas, a Bíblia diz que nós somos testemunhas de Jesus. Nós somos testemunha dele, é do Filho, é daquele que veio, que morreu por nós, daquele que muitas pessoas viram, contemplaram o seu sacrifício aqui na terra. Então foi dessa pessoa de Deus que nós vimos, que nós contemplamos e que nós hoje pregamos. Tá ok? É dele que nós temos que falar. Tudo que nós formos fazer é em nome dele que nós temos que fazer. Onde é que eu parei aqui? O resumo. O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela nossa igreja. O terceiro tópico, como se expressa a liturgia de nossas igrejas? É uma pergunta. Como que ela se expressa? Primeiro, liturgia, na verdade, é o serviço de culto. É o funcionamento, é o andamento do culto. É um conjunto de cerimônias que nós prestamos a Deus. Dois subtópicos que ela é dividida esse tópico, nossas reuniões de adoração e o culto pentecostal. Então, nossas reuniões de adoração, todos têm liberdade. Todos têm liberdade. O púlpito das nossas igrejas não é negado a nenhum irmão, a nenhuma criança, não importa a idade, não importa. Desde que esteja em comunhão com Deus, não importa. O púlpito das nossas igrejas não é negado a nenhum tipo de pessoa. Todas elas têm liberdade para adorar a Deus em cima do púlpito ou no seu lugar onde estiver sentadinho ali, não tem problema. Todos podem dar glória a Deus em voz alta, sem nenhum problema. Ninguém vai ficar, que é isso aí? O que você está fazendo? Não, ninguém vai se incomodar com você. Você vai dar glória a Deus à vontade. Você tem liberdade para fazer isso. Há algumas denominações, algumas igrejas, que o púlpito é utilizado somente pelo pastor, ou pelo ancião, ou pelo líder, o reverendo, eu não sei. Somente por essa pessoa. Ninguém mais tem o direito de fazer uso, salvo alguma pessoa que é indicada pelo próprio líder daquela igreja. Mas nas nossas igrejas, ou na maioria das igrejas de um modo geral, o púlpito não é negado a nenhuma pessoa, desde que esteja em comunhão. Culto pentecostal. Como em Corinto, 1 Coríntios 14, 26, da nossa leitura bíblica em classe, da mesma forma, eu vou ler o versículo todo aqui, para você entender do que eu estou falando. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais para cultuar a Deus, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Então, da mesma forma aqui, os nossos cultos de hoje, eles têm salmos. Salmos significam os louvores, os cânticos espirituais de adoração a Deus. Tem doutrina, que é o ensino da palavra de Deus. Tem revelação. Revelação é a própria palavra. A palavra é a revelação. Então tem revelação, mas também tem outro tipo de revelação que se trata de dons espirituais. Também tem todo culto tem, eu vou dizer, não, nem todo culto tem. Mas quando Deus quer fazer, como nós dissemos no princípio, ele vai fazer e ele tem liberdade total para fazer quando ele quiser, do jeito que ele quiser.
Tem língua? Tem língua estranha, pessoas falam em línguas estranhas, pessoas que são batizadas com o Espírito Santo falam em línguas estranhas. Tem interpretação? Tem interpretação. Todo culto tem interpretação? Não, nem todo culto tem interpretação, mas quando Deus quer falar com a sua igreja, um fala em língua, o outro interpreta, ou a mesma pessoa que fala em língua, ela mesmo, Deus dá a ela mesmo a interpretação das línguas. Isso faz parte dos dons espirituais. Por isso que nós estudamos anteriormente dons espirituais e assim por diante, tá ok? Para saber tudo que se passa dentro de um culto pentecostal, dentro de uma igreja pentecostal. E o finalzinho do versículo diz assim: faça-se tudo para a edificação. A palavra edificar significa construir. Então, edificação, construção. Faça-se tudo para o crescimento. Faça-se tudo para o desenvolvimento. Não é para o meu ego, não é para eu me exaltar, não é para eu crescer. Crescer sim, mas não crescer diante dos outros. É para eu me fortalecer espiritualmente, tá ok? É para eu ser edificado e edificar os demais. Tudo que for feito dentro de um culto pentecostal é para edificação, é para o crescimento, é para a geração da fé, desenvolvimento da nossa parte espiritual, tá ok? Então, 1 Coríntios, para a gente concluir aqui, na verdade, o resumo do tópico 3. A liturgia, o serviço de culto da nossa igreja é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Como eu já disse, a ninguém é negado o púlpito desde que em comunhão com Deus e com a igreja. 1 Coríntios 10, 31 para a gente concluir nossa lição. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pode dizer, por que você está citando esse versículo? Porque esse versículo, faça-se tudo para a edificação, se nós pegarmos o contexto dele, vai falar dentro do culto. Então, dentro do culto tem que ser feito tudo para edificação. Mas eu peguei esse versículo aqui também para dizer que não somente dentro do culto, mas também fora do culto, tudo que nós fizermos tem que ser para edificação espiritual. Irmãos, nossa vida não é somente nessa terra. Nessa terra nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos. Então, daqui a pouco nós vamos partir. Ou nós vamos sozinho, ou nós vamos em grupo, todos acompanhados. O que você está falando? Eu estou falando da morte, que cada um pode acontecer na vida de cada um pode morrer individualmente. Estou falando também do arrebatamento da igreja, que a qualquer momento Jesus pode vir arrebatar a sua igreja e nós iremos coletivamente. Então nós podemos ir individual ou podemos ir coletivamente para a nossa vida eterna, é onde nós vamos passar a eternidade. Então, o que nós fazemos aqui reflete lá na eternidade. O que nós temos que fazer aqui? Nós temos que andar direito, andar em paz com Deus, aceitar a Jesus, aqueles que ainda não aceitaram, porque não existe formas de ir para o céu sem aceitar a Cristo. Não existe forma. Jesus disse assim, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho, ele é o único caminho que pode levar até Deus. E a verdade, Jesus é a única verdade. A verdade é relativa. Não, a verdade não é relativa. Essa verdade não é relativa. Qualquer outra coisa pode ser relativo. Como disse alguém aí, tudo é relativo. Essa verdade que é Jesus, que é o próprio Cristo, que é o Salvador do mundo, essa verdade não é relativa. Essa verdade ela é única e ela é exclusiva e ela é a única verdade. E a vida? Jesus é o único que pode dar vida, ele é a fonte da vida, ele é o criador da vida, ele é o autor da vida, ele é o único que pode nos dar vida, vida com abundância nesta terra e vida eterna no futuro com ele por toda a eternidade. Amém, meus queridos? Tudo que nós, então, portanto, quer comais, quer bebais, ou seja, até na nossa comida nós temos que glorificar o nome de Deus. Até na nossa bebida nós temos que glorificar o nome de Deus. Por isso eu te digo, tome cuidado com o que você coma, tome cuidado com a quantidade que você come, tome cuidado com o que você beba, tome cuidado com a quantidade que você vai beber. Outras pessoas estão ao nosso redor de olho em nós. Então, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos comendo, o que nós estamos bebendo, está agradando a Deus? Ou as pessoas olham para nós e falam que é uma pessoa, é um esfomeado, é um morto de fome, é um glutão, como a própria Bíblia diz, é um glutão, ficarão de fora, esse tipo de gente vai ficar de fora. Então o que nós estamos comendo, o que nós estamos bebendo, tem que glorificar o nome do Senhor. E ainda para finalizar, ele diz assim, ou façais outra qualquer coisa,
qualquer outra coisa que nós fizermos. Comer, beber e qualquer outra coisa que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. O nome de Deus tem que ser glorificado através da nossa vida em tudo o que nós fizermos. Fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, seu ministério, seu lar, sua família e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.